Senhoras e senhores deputados, vamos continuar então. Só para dizer, para efeitos de gravação, convém utilizarmos o microfone, até porque depois, sendo esta audição gravada, os grupos parlamentares, os vários deputados podem aceder a ela para fazer a discussão que nós estamos a fazer em especialidade. Eu gostava de agradecer a presença da Associação Dravia Portugal, em particular da doutora Sara Pratos, a Presidente, e do Dr. Vítor Mateus, o Vice-Presidente da Dravia Portugal. Vamos então começar, como tem sido o hábito, por uma apresentação inicial por parte da Dravia Portugal sobre esta temática. Enfim, nós estamos em especialidade de 2 projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e um do PAN, sobre a utilização de cannabis para fins medicinais. Passava então a palavra. Doutora Sara Pratos, não é? Sim. Exatamente. Ok, muito boa tarde então. Agradeço o convite para vos dar o nosso testemunho. O que a nós nos parece importante, antes de mais dizer, é que nesta doença, síndrome de Dravet, à qual a nossa associação se dedica, as evidências que existem neste momento, científicas, na literatura, consistentes e suficientemente sólidas, vão no sentido da utilização não da cannabis, nem da planta, nem dos derivados da cannabis, mas de um derivado de uma molécula existente na cannabis, que é o CBD. E é só essa que interessa utilizar com fins terapêuticos na síndrome de Dravet. Isto porque a planta em si, da cannabis, tem, para além de CBD, que nem sequer é um dos componentes mais abundantes, tem outros componentes, nomeadamente o THC, que tem efeitos psicotrópicos e que não nos interessam nos doentes com síndrome de Dravet, que nos interessa evitar. Portanto, na nossa perspectiva, não nos faz sentido nem utilizar a planta, nem possibilitar às famílias ou aos pais que possam cultivar ou utilizar derivados da planta, à exceção do óleo de CBD, que é um produto enriquecido em CBD e com uma pequena quantidade dos outros componentes, embora os contenha. O que é que nos interessaria, o que é que para nós seria importante? Que de facto fosse possível que os doentes pudessem ter acesso a produtos à base de óleo de CBD que fossem de uma origem regulada, fiscalizada, certificada, com doses bem controladas de CBD e de THC, bem definidas e às quais as pessoas possam ter acesso, para poderem definir corretamente e de uma forma constante e segura qual a dose que estão a administrar aos filhos. Nomeadamente, os médicos também têm que saber, também têm que ter conhecimento de qual é que é a composição dos produtos que estão a prescrever. E também há que ter a garantia de que tem uma origem, em termos de origem de fabrico, em que não haja contaminação por metais pesados, por pesticidas, que possa causar outros efeitos adversos nas crianças. Portanto, seria uma coisa que teria necessariamente que passar pelo Infarmed. A aquisição teria que ser feita a produtores certificados e bem definidos, e idealmente fornecida, por exemplo, através das farmácias hospitalares, por exemplo. Isso seria para nós a situação ideal. Neste momento, a situação em relação aos óleos de CBD é extremamente indefinida, porque existem, de facto, óleos de CBD à venda no mercado nacional, como suplementos alimentares, que, portanto, não passam pelo Infarmed, não são fiscalizados pelo Infarmed, e há o risco das famílias em desespero, porque a síndrome de Dravet é uma situação que pode ser catastrófica, que as crianças têm convulsões extremamente prolongadas, extremamente frequentes, e em que a medicação disponível não é suficientemente eficaz para controlar. E, portanto, as famílias entram em desespero e recorrem àquilo que conseguem arranjar. E, portanto, se for possível ir à farmácia comprar cannabis, vão à farmácia comprar cannabis. E isso pode ser um risco para as crianças, porque há interações são crianças polimedicadas, fazem 3, 4 antiepiléticos, sabemos que há interações com os antiepiléticos, pode haver agravamento da epilepsia, pode haver lesão hepática, pode haver uma série de efeitos adversos de interação se isto não for feito de uma forma muito regulada.
E se de facto for disponibilizada a cannabis no mercado, sem ser neste formato, nesta forma mais standardizada, podemos de facto estar a pôr as nossas crianças em risco, mas os pais em desespero. E nós temos essa experiência, não é? De haver pais que tentam fazer o bypass aos médicos e aos serviços de saúde e que tentam ter acesso a estes produtos e administrá-los às crianças andam assim um bocadinho no fio da navalha. Pronto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Vítor, mas acho que isto era mais... A mim o que me preocupa nas propostas de lei que estão à discussão é que esta segurança para os nossos doentes não está garantida. Lendo, eu li ambas as propostas de lei que recebi, agradeço que me tenham enviado por e-mail, e fiquei com a sensação que a segurança para os nossos doentes não está garantida, não está suficientemente bem definido em nenhuma das propostas de lei, que, por exemplo, tem que haver a disponibilidade destes produtos, não só da planta e da possibilidade do autocultivo da planta, isso a nós não nos interessa, não queremos fazer isso, mas que teria que haver no mercado disponibilidade de produtos à base de óleo de CDB suficientemente regulamentados como um medicamento, pronto. É isso. Sabemos também, existe uma formulação de CBD purificado a ser produzida por um laboratório farmacêutico, a GW Pharmaceuticals, que foi já submetida à FDA e à EMA, e está a aguardar aprovação. Sabemos também, por experiência noutros medicamentos, que estas aprovações demoram anos. E, portanto, não esperamos ter Epidiolex, que é essa formulação farmacêutica, não esperamos ter Epidiolex disponível para os nossos filhos tão cedo. E são crianças pequenas que estão a crescer, cujo desenvolvimento está comprometido, se não houver uma terapêutica que ajude a controlar o seu quadro clínico. E, portanto, custa-nos estar à espera de poder dar Epidiolex quando sabemos que existe óleo de CBD que poderíamos dar. Por outro lado, há também, aqui não há estudos controlados, pelo menos que eu tenha encontrado, eu pesquisei, não encontrei estudos controlados, mas há alguma noção por parte de alguns técnicos de saúde e de algumas famílias de que poderá haver uma maior eficácia do óleo de CBD do que do Epidiolex, porque no óleo de CBD, ao contrário do Epidiolex, que é CBD purificado, no óleo de CBD há outras substâncias da cannabis em pequena concentração, mas que poderão potenciar o efeito. E, portanto, também poderá haver crianças que respondam melhor ao óleo de CBD do que ao Epidiolex. Portanto, independentemente da perspectiva de disponibilidade futura do Epidiolex, interessar-nos-ia ter também disponível o óleo de CBD, mas como medicamento, passando sob a alçada do Infarmed, sob prescrição médica e disponibilizado nas farmácias, que nos parece a nós que seria se calhar mais fácil nas farmácias hospitalares do que nas farmácias de comunidade. Eu penso que a posição da DRAVE Portugal já foi bem esclarecida pela nossa Presidente. Eu queria acrescentar que, além de Vice-Presidente da DRAVE, sou pai de um rapaz de 14 anos que há um ano que está a fazer óleo de CBD. E as vantagens que nós notamos neste produto que lhe estamos a dar agora têm sido fantásticas. O Duarte tem tido resultados surpreendentes, desde estar muito mais calmo, mais concentrado, cognitivamente muito mais desperto. O Duarte começou a vestir-se e a despir sozinho, já toma banho sozinho, com a nossa supervisão, claro está. Faz frases onde o Duarte fazia frases de, sei lá, 3, 4 palavras, o Duarte faz frases completas, mas mesmo completas de 10, 12 palavras mais. Tem sido uma evolução neste último ano surpreendente. Tem sido uma evolução de tal forma que há pais que conheciam o Duarte antes de iniciar o CBD e agora estão a ver resultados no Duarte e já começaram também. Já começaram mesmo, porque
Apesar de nós pais sentirmos... Eu principalmente, eu sinto que estou a cometer um crime. Eu normalmente não costumo sair de carro sem meter o cinto de segurança. Mas sinto que estou a cometer aqui um crime. Porque estou a comprar um produto que, ao fim e ao cabo, ninguém sabe bem até que ponto é que é legal ou que não é legal. E é um produto que eu estou a comprar, que é um produto que não está a ser controlado. E eu tenho que andar no mercado negro, entre aspas, a fazer essa compra. Por isso, acho que é extremamente importante nós regulamentarmos, vós regulamentar esta situação, porque para nós pais acho que está a fazer muita falta termos o óleo de CBD regulamentado, para podermos também estar descansados em relação a outras coisas. Muito obrigado pela intervenção inicial. Passo então a palavra às senhoras e aos seus deputados. Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar naturalmente a Associação, na pessoa da Sra. Presidente e do Sr. Vice-Presidente. E eu tinha aqui duas questões rápidas que o Sr. Vice-Presidente até acabou por responder, que é se tem sentido resultados visíveis no uso dessa substância e, portanto, acabou por me responder. E a segunda também, de uma forma particular, é como é que tem acesso a ela, mas eu escuso-me aqui de alongar a conversa, que não interessa. Dizer também o que disse há pouco na audição anterior, que é sobre esta matéria o nosso partido e o nosso grupo parlamentar não tem uma posição fechada, bem pelo contrário. Estamos aqui num processo saudável de construção e, portanto, o nosso objetivo é precisamente este, contribuir de forma saudável e sem qualquer tipo de dogma para uma solução. Evidentemente, na minha opinião, estamos aqui perante uma espécie de conflito, que é, se por um lado também defendemos essa forma controlada, regulamentada, em que todo o processo é controlado e que obedece naturalmente a uma prescrição médica, por outro, interrogo-me de que forma é que podemos reduzir o tempo de espera na regulamentação ou na introdução no mercado farmacológico de um medicamento desta importância, como aqui já explicaram. Na audição anterior, o Sr. Professor, Dr. Javier, defendeu aqui uma espécie de criação de agência para o uso e a aplicação / regulamentação, ou seja, que controlasse todo o processo, desde a produção até à síntese dos derivados dos canabinoides, portanto, obedecendo aqui uma legislação específica que não da agência de medicamento, para que este processo pudesse ser mais rápido e mais eficaz. A pergunta que lhe deixaria, quase que tentando adivinhar a resposta, é que sugestões é que podem dar neste sentido e de que forma é que podemos agir o mais breve possível e contribuir o mais breve possível para que possamos ser úteis, como é evidente. Obrigado, Sr. Deputado. Eu peço desculpa, devia ter esclarecido. Nós vamos recolher uma série de intervenções de vários grupos parlamentares, se não se importarem, e depois fariam a resposta em conjunto. Passo então a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada. Eu queria começar por agradecer o depoimento da Associação DRAVE e, de facto, eu tive conhecimento desta doença há bem pouco tempo e da intensidade e dos problemas que, de facto, se deparam como pais, como associação, como pessoas que podem, de facto, ajudar as pessoas que têm esta doença, porque é, de facto, muito difícil de controlar. Eu tive conhecimento num artigo e num artigo de jornal que saiu há pouco tempo, e pude perceber que a dificuldade que, por exemplo, como o Dr. Vítor ainda agora aqui expressou, a dificuldade do dia-a-dia de como poder ajudar o seu filho com um medicamento que afinal não é medicamento e que continuamos nesta situação não só ligada a esta substância, mas a tantas outras, não é?
e que era bom podermos de facto regulamentar e ter aquela segurança que todos os doentes e os que não precisam da substância também precisam de conhecer e ter essa segurança. Eu, sinceramente, penso que os produtos, dos produtos derivados da cannabis, que todas as formas que são benéficas para os doentes são bem-vindas e, portanto, devem ser regulamentadas, aprovadas. Portanto, se existe evidência científica e se existe, de facto, vantagem no acesso dos doentes a essas substâncias, seja só o CBD, ou seja com THC, ou seja, há tantos derivados e tantos tipos, eu acho sinceramente que todas, o critério, segundo a minha opinião, é que se de facto há benefício para os doentes, e esse benefício já foi estudado, eu acho que todas as formas são bem-vindas. Obviamente tem que ter segurança e um critério de medir e controlar todos os parâmetros dessa substância. Queria agradecer, perceber que estão numa situação que interessa o mais rapidamente poder legalizar esta situação. Também sabemos que se não houver legalização desta substância, que não podemos medir nem controlar os parâmetros, nem haverá situação. Portanto, teremos que passar pela situação da legalização da substância para fins medicinais, ou, portanto, para medicamento, e é esse processo que estamos a tentar legislar. Sei que gostariam de perceber qual a dose que estão a dar aos vossos filhos, no seu caso ao seu filho, não é? Nem isso sabe? Sabe? Pronto, então ainda bem. Mas a origem do fabrico, tudo isso, se calhar são parâmetros que não sei se já pode ter, se não pode, seja como for, há sempre um grau de incerteza. Pronto. Não vamos continuar aqui com as dúvidas, porque serão algumas, mas ainda bem que o seu filho melhorou e que também pode, com o seu caso e com essa evidência, poder ajudar tantas outras pessoas que sofrem dessa doença. O doutor Javier Pedraza, que falou que vos antecedeu, disse que o medicamento Epidiolex, é assim que se chama, não tenho bem certeza, que para o ano que vem já estará no mercado. Bom, independentemente de tudo, já percebemos que, além do medicamento, gostariam de que o óleo estivesse regulamentado e que estivesse, pelo menos, acessível em Portugal. Puseram a questão até através da farmácia hospitalar. E eu espero que o nosso trabalho enquanto legisladores possa de alguma forma ajudar a ultrapassar, no fundo, esta repulsa, este medo que esta substância e os seus derivados têm causado mesmo nos profissionais de saúde e nos médicos portugueses. Percebemos que a formação que tiveram nas universidades em relação a esta substância se prendeu com a parte maléfica da substância e não tanto com os benefícios. E, portanto, eu acho que, por um lado, algum preconceito, por outro lado, alguma desinformação, por outro lado, uma hipocrisia reinante que existe em relação a tantas outras substâncias, se nós pudermos ultrapassar, e principalmente com depoimentos de associações como a que pertencem, eu acho que é muito bem-vindo e desde já agradeço o contributo para que seja a parte só do derivado do CBD ou também outros derivados que são benéficos para outros doentes possam de facto ver a luz do dia no sentido da segurança e de serem prescritas pelos médicos portugueses. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, se me permitem, e em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda,
dizer o seguinte, até como um dos autores de um dos projetos que está em discussão, antes de mais agradecer a presença e a apreciação dos projetos e tentar dizer o porquê, o que é que nos levou a apresentar o projeto. Uma razão simples, porque consideramos que derivados de cannabis em Portugal não estavam acessíveis nem aos profissionais de saúde, enquanto arsenal terapêutico possível ou passível de prescrição, e também não estava aos doentes e a quem pudesse beneficiar deles. Nós podemos fazer uma discussão sobre o porquê dessa indisponibilidade, tem certamente a ver com alguns preconceitos que já aqui foram referidos para com esta substância também. O que leva a que não fossem introduzidos, que muitas vezes os próprios profissionais de saúde não pudessem ter acesso ao mesmo através de prescrição e que as famílias e as pessoas que deles poderiam beneficiar também não tivessem acesso ao mesmo. Portanto, na verdade, aquilo que nós propomos é que se clarifique e que se regulamente. Portanto, que se diga e que se deixe bem claro que é possível prescrever para fins medicinais, que é possível prescrever derivados da planta, não só medicamentos sintetizados e processados laboratorialmente, mas do ponto de vista sintético, mas também os próprios derivados da planta. Isso inclui certamente óleos de CBD, como outros óleos que possam ter CBD e THC, como a própria planta em forma vegetal, que noutros países já são, aliás, comercializados como medicamentos. Não é? Quando o Infarmed, sim, a Alemanha, quando o Infarmed, a Holanda, por exemplo, quando o Infarmed aqui esteve na audição, mostrou-nos exatamente até a forma como eles são dispensados na Holanda, que são nos saquinhos herméticos, com a forma vegetal. Não é a única forma, também existe em óleo. E até existem vaporizadores, etc., para fazer a toma do vegetal sem ser o tal fumado, não é? Pode ser vaporizado, inalado dessa forma. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é exatamente isso, que se clarifique em Portugal é possível e que se regulamente todo o procedimento. É tão simples quanto isso, estando certos que se o fizermos, tudo se tornará mais disponível e mais acessível. E realmente, parece-nos que esta situação que atualmente se vive, por exemplo, em relação ao óleo de CBD, que é extraído do cânhamo, portanto nem sequer é psicoativo, não é? Porque a percentagem de THC é muito baixinha, menos de 0,2, senão não era possível. É uma situação estranha, porque tem que recorrer ao óleo de CBD, que é considerado suplemento alimentar, mas ele está a ser utilizado para funções que não são de suplemento alimentar e, portanto, deveriam estar a ser controlados como medicamentos. E realmente é estranho que não estejam, não é? E acreditamos que isso realmente, que a explicação é este problema que existe social, cultural, em relação a esta planta e a não clarificação do estatuto para fins medicinais. A não clarificação e a não existência desta regulamentação. Portanto, aquilo que nós propomos, eu creio que podemos, nós estamos num processo de especialidade, portanto, estes projetos não estão terminados, longe disso, na verdade. Estamos agora em especialidade a tentar trabalhar nos mesmos. A nossa proposta, o espírito da nossa proposta era exatamente que pudesse ser disponível no mercado, depois de controlado pelo Infarmed, a cannabis em vários formatos e em várias preparações. Uma delas é óbvio que é o CBD. Existirão outras patologias, outras sintomatologias associadas a outras doenças em que o THC será útil, mas acreditamos que tem que existir em Portugal a disponibilização, como existe noutros países, não é? Onde a relação entre os vários canabinoides se vai alterando. Portanto, pode existir a disponibilização de produtos com apenas CBD, outros com THC CBD 50-50, etc. Acreditamos que deve ser assim. Portanto, o óleo de CBD, para nós, estaria incluído também aqui nessa nossa proposta, mas podemos olhar para ela e tentar clarificar.
e seria desta forma regulamentada, portanto, sempre passando pelo Infarmed. Aliás, nós temos na nossa proposta um artigo específico sobre o papel do Infarmed, e aqui até não só o Infarmed, mas até numa das últimas audições com o professor José Aranda da Silva e agora com o Dr. Javier Pedraça, houve a sugestão da criação de uma agência própria dentro do Infarmed. O próprio Infarmed sugeriu isso, quer dizer, não vale a pena estar a criar uma nova agência do medicamento quando já temos o Infarmed, mas talvez um gabinete, um setor dentro do Infarmed que se dedique exclusivamente a esta questão da cannabis para fins medicinais e que possa ter este papel de regulamentação e de controle sobre as várias substâncias. Gostava também de vos perguntar, enfim, a opinião sobre isso, e creio que percebi duas questões. Este problema entre o aceder a suplementos alimentares ou aceder no mercado negro ao óleo de CBD, enfim, para sermos sinceros, versus a sua disponibilização controlada e regulada como medicamento. Portanto, a segunda não existe ainda, pelo que nós percebemos. E uma segunda questão que tem a ver com esta de esperar pela normal introdução de um medicamento, etc., que está à espera da autorização, ou então poder, aliás, com esta discussão que estamos a ter, tentar fazer com que aquilo que já existe atualmente e que se tem provado de ser eficaz, por exemplo, o óleo de CBD, possa passar a ser controlado e disponibilizado com toda a segurança para os doentes. Se acreditam que esta clarificação do estatuto, que nos parece que nos está muito bem clarificada, não é? Se esta clarificação do estatuto destas substâncias numa futura lei, ou hipotética lei, poderia ajudar à disponibilização, este controle e segurança por parte dos utentes. Dito isto, passava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Associação, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecer a exposição. Foi muito clara, de facto, aquilo que pretendem e sobretudo, para o PCP, uma questão que é fundamental é que os doentes tenham acesso a medicamentos que são regulados, que são controlados, que saibam, como disseram e bem, o que é que estão de facto a usar, qual é a dosagem que devem fazer, e de facto isso é aquilo que qualquer, e pensamos que qualquer pessoa o deve defender, e nós, o PCP, defendemos, porque aí é que está a segurança, não é? dos doentes e da utilização dos medicamentos. Não tenho uma pergunta específica, porque foram muito claros a dizer a vantagem, o que é que pretendem. Permitam-me só fazer aqui uma clarificação. Aquilo que o PCP tem dito relativamente aos projetos de lei que estão em discussão, entendemos que, em rigor, não, porque estamos a falar de medicamentos, há uma lei que regula a introdução dos medicamentos no mercado, e quando falamos de medicamentos, há leis específicas para 3 tipos de medicamentos: os medicamentos ditos sintéticos, os medicamentos à base de plantas, e, portanto, está claro isso, e, portanto, deve ser cumprido. Agora, a questão que vocês trazem aqui, que a Associação traz aqui, é uma questão que não é despicienda e que, aliás, tem-nos sistematicamente sendo vindo a colocar, que é, há produtos que hoje estão a ser controlados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, não é? Que saíram da alçada por uma alteração legislativa que foi feita e que do controle do Infarmed, e que são
que não são produtos nem são suplementos alimentares, que são produtos que se encaixariam no âmbito da intervenção do Infarmed e que saíram dessa esfera e que de facto deixaram de ser controlados e que têm criado enormes problemas a quem os utiliza, a quem os quer prescrever ou não pode prescrever e, portanto, criam estes graus de incerteza e estes problemas aos pais ou aos doentes que os utilizam, que é, efetivamente, eu estou a tomar algo que é isso que me foi prescrito, é isto que é bem para mim e, portanto, essa questão creio que é preocupante e que no vosso dia-a-dia está bem patente as dificuldades que vos está a criar, não é? Creio que o vosso testemunho mostra à evidência estas dificuldades. E, portanto, essa também não é matéria deste projeto de lei, de facto, porque é outro tipo de matéria, mas é algo que, de facto, também a nós, o PCP, preocupa sobremaneira essa temática. E creio que a questão que aqui colocam, e só tinha uma única questão, que é relativamente a esta questão do acesso ao óleo CBD, já contactaram o Infarmed e colocaram esta questão concreta e específica das dificuldades que estão a ter acesso. Eu também li a peça, mas que prefiro fazer-vos essa questão e que esclarecimentos vos foi dado. Também, por outro lado, se contactaram a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, porque sendo um suplemento, na área dos suplementos, é na área da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária que tem que responder, o que é que vos foi, se contactaram e o que é que vos foi dito relativamente a esta matéria e como é que podem ter acesso a este produto, que percebemos medicamento, como assim o querem dizer, e bem, e parece-nos que é essa a designação correta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então novamente para a doutora Sara Pratos. Então, respondendo em relação à questão da agência, que seria a sua questão e a questão de Moisés, que regulamentaria esta utilização dos canabinoides, a mim parece-me sensato que seja um grupo de trabalho dentro do Infarmed, porque se o objetivo é utilizar estas substâncias como efeito terapêutico, então o Infarmed é a agência que tem a experiência e que tem o know-how de gerir estas coisas. Portanto, faria sentido que houvesse uma secção, um grupo de trabalho, uma subdivisão qualquer dentro do Infarmed que se concentrasse nesta questão dos derivados da cannabis. Faz-me mais sentido do que estar a criar uma agência totalmente nova. Provavelmente isso seria muito mais moroso, provavelmente teria mais custos e por aí fora. Em relação à questão que também se falou aqui de que o Dr. Javier Pedraza disse que previu que o Epidiolex para o ano estará no mercado e, portanto, teremos essa... A nossa experiência eu dou-vos o exemplo, por exemplo, do Bucolan, que é um medicamento para controle de convulsões na emergência, mas para controle pelos pais. Neste momento o único que temos é o Stezolide, que é da administração retal, é a Diazepam da administração retal, e o Bucolan é a Midazolam da administração na mucosa oral, e o Midazolam está mais indicado no Dravet, é mais eficaz do que o Diazepam. O Bucolan está aprovado pelo Infarmed para ser introduzido no mercado nacional desde 2011 e não está no mercado nacional. E, portanto, a nossa expectativa em relação ao Epidiolex também não é brilhante. Nós continuamos à espera de ter Bucolan em Portugal. Se quem quer Bucolan tem que ir comprar a Espanha. E ele, no entanto, está aprovado. Portanto, não é assim tão simples, não é assim tão linear. Que mais? É evidente que é essencial a clarificação do estatuto
é evidente que é essencial. Se nós queremos que estas substâncias sejam encaradas como medicamento, não podem estar no mercado como suplemento alimentar, porque, mesmo do ponto de vista do prescritor, eu para além de ser presidente da Dravet Portugal e mãe de um rapaz com síndrome de Dravet, também sou médica. E, portanto, tenho a experiência também do outro lado, de quem tem que prescrever. E quem tem que prescrever precisa de ter a segurança de que não está a pôr o seu doente em risco por interações medicamentosas ou por estar a prescrever doses que não sabe muito bem o que é que são. Portanto, nenhum médico se sente seguro, principalmente num doente com múltiplas terapêuticas que podem interagir, em estar a dizer vá ao celeiro comprar o suplemento alimentar. Nós temos, efetivamente, também como médicos, saber o que é que estamos a prescrever e, portanto, é preciso clarificar. O estatuto não são suplementos alimentares, nem são produtos que é um crime adquirir e que, portanto, nos arriscamos a ir presos ou a ser barrados na fronteira ou a importar e pagar uma pipa de massa e depois aquilo fica na alfândega porque não é legal. Tem que se clarificar, é um produto de caráter medicamentoso, de origem vegetal, com certeza. Fiquei um bocadinho baralhada por dizer que não é do âmbito, nesse caso não é do âmbito deste decreto-lei, ou eu percebi mal. Não, a clarificação dos medicamentos que são do Infarmed ou da Direção-Geral não é propriamente a questão mais ampla, não é? A questão mais ampla, talvez seja melhor para a gravação. A questão mais ampla de o que é que fica na DGAV e o que é que fica no Infarmed não é, de facto, face às propostas que estão em cima da mesa, não é desta natureza, não é? Porque a alteração, porque há produtos que hoje estão na DGAV, e sendo médica conhece bem, que já estiveram sobre a alçada do Infarmed e foi uma alteração legislativa que os retirou, no entender do PCP, de forma precipitada e com riscos para a saúde pública. Pois. Não é? Mas isto é uma à parte. A questão é se no projeto de lei ficar, não é? Se no projeto de lei ou nas alterações fica na Infarmed, mas tem que ficar claro que os produtos e os derivados são medicamentos. Sim. Porque se não ficar com esta designação, por isso é que eu estava a dizer, porque se não ficar com esta designação, legalmente não há nenhuma lei que diga que é a Infarmed que os controla. Pois. Face à lei atual. Há lei que rege os medicamentos. Nós temos, de facto, leis que regem os medicamentos e o que está claro é o que é do medicamento e o que é que não. Tudo o que não está ali está na DGAV. Pois, foi quando eu disse esta. Sim. E, portanto, claro, face àquilo que está nas propostas iniciais, e é só sobre as propostas que estamos aqui a ouvir-vos, não é? Não fica, os produtos não ficam sobre a alçada da Infarmed. É? E para nós, eu de facto na minha prática clínica não tenho experiência com esse tipo de produtos. Na minha área não lidamos com esses produtos que passaram do Infarmed para a DGAV. Mas este eu acho que é claramente essencial que esteja no Infarmed, pelo risco de interações medicamentosas, pelo risco de lesão hepática, pelo risco de uma série de efeitos, pelo risco de surtos psicóticos no caso de terem THC. Portanto, há uma série de riscos de efeitos adversos que obriga a que estas coisas não estejam na DGAV e estejam no Infarmed. E que tenham normas de orientação clínica, normas de boas práticas de produção, normas de prescrição, por aí fora. Por exemplo, em relação ao CBD, a senhora deputada estava a perguntar se eu sabia o que é que dava ao meu filho. Obviamente que eu sei o que é que dou. A janela terapêutica vai de 0,5 a 8 miligramas quilo. Eu sei que estou-lhe a dar 1 miligrama daquele laboratório. E se aquele laboratório deixar de fornecer? O outro laboratório vai-me fornecer o quê? Eles até podem lá dizer que é diluído a 6% na mesma, mas não tenho a segurança que na realidade eu preciso, não é? Da mesma forma que se houver um dia a possibilidade do autocultivo, o que é que acontece? Acontece que eu posso, por exemplo, fazer o óleo em casa e posso vender ao meu vizinho.
Nós, por exemplo, se for ao YouTube, vê os brasileiros a fazerem óleo. Eu ainda há 2 ou 3 dias estive a ver, inclusive em vez de ser com gelo seco, faziam com um extintor de CO2, porque é mais barato. Há formas de qualquer coisa. Consegue-se fazer uma bomba atómica a partir da internet, muito mais fácil consegue-se fazer óleo de CBD, não é? Agora, o que é que isto tem de qualidade? O que é que eu estou a dar ao meu filho? É isso que nos preocupa. São todas essas coisas, não é? Depois, passando ainda só mais 2 coisas que foram faladas, em relação à questão do preconceito, nós, de facto, a nossa experiência em relação aos médicos que acompanham os nossos filhos, aos neuropediatras, temos tido a agradável experiência de que não há grande preconceito, de facto. Perante este tipo de situações clínicas em que as armas terapêuticas muitas vezes estão limitadas, os médicos, a maior parte dos médicos com que nós temos contactado estão muito de espírito aberto para utilizar este tipo de produtos, desde que, como eu disse, saibam exatamente qual é a dose, exatamente qual é a origem, qual é a composição, por aí fora. Mas estão, de facto, muito... Duarte, sim. Vendo os resultados surpreendentes que temos tido, desde abril para cá, ele resolveu este fim de semana dar a cara. E deu uma entrevista a um jornal. Por isso, é ótimo termos esta abertura da parte dos neuropediatras, não é? Porque eles também estão a ver resultados. E há estudos publicados, que também é sempre uma coisa que os médicos vão à procura, não é? Se há estudos publicados, e há estudos publicados, e portanto isso dá alguma segurança. Quanto à última questão, se contactámos o Infarmed e a Direção-Geral da Alimentação, nós, a Associação, não contactámos. Porque isto, de facto, foi tudo muito agora que se começou a falar, não tivemos ainda essa oportunidade de contactar. Não, eu perguntei que, como todos os dias são confrontados com enormes problemas, não é? Com enormes dificuldades de acesso. Mas de facto, aconteceu também uma coisa, a nossa associação é muito recente, temos 3 anos de existência? 2 anos e meio de existência. E aqui há 4 meses atrás, a direção original demitiu-se e nós assumimos a direção, portanto ainda estamos a tentar aprender a navegar no meio disto tudo. Somos uma associação muito em início ainda, a tentar responder a uma série de coisas e essa de facto ainda não tivemos a oportunidade, mas faz todo o sentido. E, além disso, o preconceito também foi instalado de tal forma que durante 9 meses eu tive muito calado, tive muito medo. Falávamos um bocadinho às escondidas sobre o CBD, até ao ponto de dizer, basta, chega, vamos dar a cara e vamos falar abertamente do que é que se está a passar e o que é que a gente precisa, não é? Por isso, só a partir de agora é que também surgiu todo este dar a cara da parte da associação e da parte dos pais, no sentido de legalizarmos e de regulamentar o CBD, as necessidades que nós temos em relação a este produto. Eu só queria dizer ao Dr. Vítor, só no sentido de talvez poder ajudar aqui, ainda bem que perdeu o medo mas que se calhar foi um medo desnecessário. De facto, desde 2001 que existe uma lei em Portugal que a posse para consumo de substância cannabis até uma certa quantidade não é nenhum ilícito criminal. Portanto, quer dizer, olha, ainda bem que ultrapassou essa e havia sempre uma justificação se por acaso não lhe aconteceria nenhuma que poderia passar por interrogatórios e situações que são sempre aborrecidas, mas ainda bem que pôde de facto testemunhar e só quero reiterar aqui que eu penso que muitas pessoas que têm familiares conhecidos com essa doença
podem beneficiar com o vosso testemunho, não é? E também uma situação que era bom a associação poder um dia mais tarde perceber é quantos doentes com esta epilepsia mais grave existem. Eu sinceramente, assim que vi a entrevista, eu tenho um amigo que tem essa doença, mas que é brasileiro, não vive cá, e mandei-lhe logo o artigo. Mandei-lhe logo o artigo e ele vive no Brasil, portanto, e é brasileiro. Mas seja como for, mandei-lhe logo a dizer, em Portugal saiu isto, e pronto. E no fundo, podemos às vezes ultrapassar um certo acanhamento, a nossa privacidade, pôr em causa a nossa privacidade, muitas vezes quando é em favor de outros, eu acho que é uma atitude muito meritória e por esse motivo queria-vos agradecer. Agora só à parte... Muito obrigado. Sim, e eu ia só perguntar se os restantes deputados têm mais alguma questão. Não. A Associação DRAVE, há 2 anos, éramos 12, não era? Éramos 12, tínhamos 12 crianças com DRAVE. Presentemente são 48. Na associação, mas identificadas são mais. Mas na associação 48. São mais. Esse é um dos nossos papéis, é mesmo. À medida que se vai conhecendo. Porque isto, além de ser uma doença rara, é uma doença com alguns problemas. E nós estamos a tentar mostrar também e a tentar passar esta informação do que é o DRAVE, o que é que pode trazer o DRAVE quando é mal diagnosticado e o que é que se pode fazer para haver um bom diagnóstico e, neste caso, um bom acompanhamento. Não é? Gostava de agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer também que, enfim, o testemunho e a apreciação que fizeram também da questão nos vai ajudar bastante e que é certamente que o dar a cara, não é? O falar sobre o assunto, mais do que ajudar aqui o grupo de trabalho a discutir sobre este assunto, está ou vai ajudar num futuro muito próximo muita gente que percebe que o seu caso não é o único, que há formas de ajudar, que há pessoas e associações para as quais podem recorrer e isso, se calhar, é tão ou mais importante do que tudo o resto que estamos aqui a fazer. Obrigado. Obrigada.